Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aproveito para cumprimentar também quem está assistindo pelo YouTube. Bom ter você conosco, que Deus te abençoe. Gente, estamos com uma dificuldade de acomodar todo mundo hoje, mas eu quero reforçar o convite para quem quiser um pouco mais de conforto para vir no culto das 8. Nós temos um pouco mais de conforto no culto de 8, e nós temos o mesmo culto com a palavra, o louvor, é o mesmo culto que a gente faz, né? 8, termina 9h30, esse também de 10h30. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, diz assim: E agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós, pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês, embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem. Queríamos lhe dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar não deve comer. Atenção agora, ó. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem. Mas peraí, esse pessoal não está ocioso? E tem que sossegar? Sosseguem e trabalhem, para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem que quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta, afastem-se dele, para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como a um irmão. Gente, eu não sei quem é pai de pet como eu. Me rendi. Paguei a língua. O pai de pet e a mãe de pet, ele aprende uma coisa: a vida é inteligente no mundo animal. Eles são inteligentes, né, gente? Nossa, o nosso cachorrinho lá é muito inteligente, em alguns aspectos mais do que eu. Ele aprendeu a sentar num dia. Acho que eu demorei 1 ano. Não, alguns meses. Mas uma coisa curiosa é que eu observo que eu olho para ele e ele está lá todos os dias vivendo a vida dele, mas ele nunca me parece preocupado. Ele nunca está ansioso. Ele sempre parece que a vida psíquica dele está sempre muito em harmonia com a vida orgânica. Comigo não acontece assim. A minha vida mental
ela parece não caber dentro de mim. A minha atividade mental, ela superabunda para muito além das minhas capacidades físicas, de forma que meu corpo sente as dores da ansiedade, as dores do medo e outras mais. A Bíblia nos ajuda a entender isso, porque segundo a Bíblia, o ser humano ele está no meio do caminho entre o animal e o divino. Porque a semelhança do reino animal, o ser humano também foi em parte produzido da terra. Lembre que, segundo a Bíblia, Deus deu ordem à terra e a terra produziu animais, deu ordem às águas e as águas produziram animais. E curioso, se você olhar, eu não estou defendendo essa tese do evolucionismo bíblico, mas é curioso, se você olhar, a ordem da criação ela é muito parecida com a ordem do processo evolutivo proposto academicamente. A vida começa na água, na Bíblia também, evolui para as aves, répteis, aves, vai para os mamíferos e termina no ápice que é o homem, também assim o processo criacional em Gênesis. Mas é interessante que a matéria orgânica humana é muito parecida com a dos animais, como de todos os seres vivos. Se a gente pegar as moléculas do nosso corpo, elas são muito parecidas com as de qualquer ser vivo. É carbono, é oxigênio, é hidrogênio, é nitrogênio, é o que abunda na Terra. Talvez se a gente fosse de Marte, nosso corpo teria mais... O que é que tem lá mesmo? Aquele enxofre. Quem foi que me ajudou? Obrigado. Teria mais enxofre. Isso se harmoniza muito com a ideia de Deus ter criado a gente da terra, os elementos da natureza. Só que o relato bíblico mostra que o processo de criação humano tem uma diferença fundamental. Os animais, Deus diz, a terra produza, a água produza, e a terra produz, a água produz. Mas quando chega no homem, Deus forma ele de uma maneira especial da terra, Gênesis 2, 7. Mas então Deus sopra no homem uma essência imaterial, que nós chamamos de espírito. E aí você lembra que em João 4, Jesus disse que Deus é espírito. Deus é espírito, e espírito toca no que é infinito. Espírito toca no que é transcendente. Espírito toca no que opera de uma maneira que transcende a matéria. Espírito se aproxima do que é divino e celestial, e essa dimensão infinita está dentro de nós. E quando a Bíblia fala do nosso homem interior, ele fala desse homem construído pelo Espírito. É difícil discernir até onde é psique e onde começa Espírito. Tudo parece estar muito entranhado. Por exemplo, Paulo, em Efésios 4, 23, fala sobre o espírito da nossa mente. Mente e espírito no homem são uma coisa só. Sendo que esse mundo interior do homem não está completamente sujeito a esse corpo. Ele transcende a natureza, ele é gigante, ele é imenso. Nós produzimos em nossa mente muito mais do que nós podemos vivenciar de fato com o nosso tempo e espaço físico. De forma que uma coisa muito louca acontece com o ser humano, a partir desse espírito, que é infinito, que é imparável. Só você lembrar, por exemplo, da atuação de um espírito, é você lembrar do Espírito de Deus atuando em Gênesis, capítulo 1, diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito se movia. Ele não estava limitado ao caos primordial, ele se movia e tinha força criacional mesmo em meio às trevas. Isso é o Espírito.
é movimento contínuo. E se a nossa mente é muito espiritual, e se você olhar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, quando Paulo fala de termos a mente de Cristo, ele está falando da presença do Espírito Santo em nós, produzindo uma mente. Se a nossa mente humana é tão espiritual, a nossa mente humana, ela tem essa característica de produção infinita. De forma que nós nunca de fato conseguimos parar de pensar e produzir alguma coisa em nossa mente. Jamais. Até o esforço de não pensar é um pensamento. O que a gente pode fazer através de técnicas de concentração é focar o pensamento. É desacelerar, mas nunca parar de pensar. Mesmo dormindo, a nossa mente está trabalhando. Está produzindo sonhos, está produzindo imagens, ela nunca para. De forma que, se queremos nos livrar de um pensamento, nunca é sobre não pensar, mas é sobre escolher outra coisa para pensar. Por isso que Paulo, quando fala em Filipenses 4, de tirar nossa mente do que é ruim, do que nos deixa ansiosos, ele vai falar no versículo 8, ele não fala assim, parem de pensar no que é ruim, porque ele sabe que só parar de pensar não adianta. Ele fala para pensem. A solução é pensar no que é bom, no que é útil, no que tem louvor, no que edifica, no que tem virtude. Pensem nisso. Quando Marta está ansiosa com muitas coisas, Jesus não disse para Marta que o exemplo de Maria era não pensar em nada, mas era escolher uma coisa. Você está sobrecarregada pensando em muitas coisas, mas ela conseguiu escolher uma coisa. Porque nós sempre estamos pensando ou produzindo alguma coisa em nossa mente. Dado essa introdução, no texto que nós lemos, Paulo está expressando uma preocupação com os irmãos de Tessalônica, porque ele fica sabendo que tem muitos irmãos ociosos em Tessalônica. Ociosos em que sentido? Eles não fazem nada? Não, eles fazem. Eles não fazem o que deveriam fazer. Eles não trabalham, não produzem. E como não produzem, acabam sobrecarregando a igreja, porque a igreja acaba socorrendo eles. Mas eles não conseguem ficar com a mente vazia. Como ser humano, nenhum consegue ficar com a mente vazia. Eles ficam ociosos do que deveriam estar ocupados, mas olha o que eles fazem. Eles acabam se intrometendo-se nos assuntos. Eles fazem um trabalho. Vou te falar uma coisa. Não existe preguiçoso que não faça alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa. Pega a Netflix dele para você ver. Pega o Instagram dele para você ver. Porque a mente humana está sempre produzindo alguma coisa. É tão interessante que olha o jogo de palavras que Paulo faz. Ele fala assim, eles não, versículo 12, versículo 11, eles se recusam a trabalhar, aqui é ergozomai, mas se intrometem, que é perierzogomai. Eles não querem trabalhar, mas trabalham, mas fazem um trabalho periférico, fazem o trabalho errado. Eles não estão centrados, mas estão fazendo o trabalho errado. Tanto que eles estão trabalhando mentalmente no lugar errado, que Paulo diz, só seguem. Observe que o problema deles não é falta de energia, é falta de direção, é falta de foco. A mesma coisa acontece em 1 Timóteo. Paulo está orientando Timóteo sobre como tratar as viúvas da igreja. Naquele tempo não tinha INSS e a igreja acolhia as viúvas para sustentá-las. Só que Paulo se mostra preocupado porque algumas viúvas ainda tinham condição de produzir, de trabalhar, de fazer algo útil, mas se recusavam a fazer. Mas será que elas não faziam nada
com o tempo e com a mente delas. Vamos ver? Ó, versículo 13. Além disso, aprenderam a se tornar ociosas. Aí elas ficam em casa assim, a gente, ó. Não, olha o que elas fazem, ó. E andando de casa em casa, ó. TJ. Se ainda fosse, né, para pregar alguma coisa, mas não é. Até que é para pregar, mas olha o que elas vão pregar, ó. Elas andam de casa, ai, tem energia, né? Andam de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não deve. Isso aqui dá um trabalho para fazer. Você ir de casa em casa contando as fofocas, você tem que ficar inteirada nas fofocas tudo. Não tinha rede social nesse tempo, ela tinha que passar, ficar ligadona nas fofocas. Gente, não é incapacidade mental. Fofoqueiro é uma pessoa inteligentíssima. Porque para você prosperar na fofoca, você tem que ter a manha de contar a fofoca. Saber o que enfatizar, o que exagerar, o que escolher, o que selecionar, o que é interessante, o que não é interessante. São pessoas inteligentíssimas. Ó, elas não estão depressivas dentro de casa, não. Elas têm energia. Estão andando de casa em casa, fazendo fofoca, se intrometendo nos assuntos alheios, falando o que não devem. Elas só não produzem nada útil. E acabam sobrecarregando a igreja. Porque toda a energia delas está sendo gasta no lugar errado. Vou te falar uma coisa. Não pense em outras pessoas, não pense em você. Se a nossa mente não estiver gastando energia no lugar certo, tenha certeza, ela vai gastar energia no lugar errado. Não é uma opção, não. Vai. Você vai produzir alguma coisa. Ou você produz coisas úteis, ou você produz coisas inúteis. Agora a pergunta-chave aqui, e já até respondi. Por que é que essas pessoas, em vez de cuidar da própria vida, e de usar essa energia, essa habilidade que elas têm, essa disposição que têm, para produzir coisas que edifiquem elas, que as fortaleçam, que cuidem da sua casa, elas gastam a vida no que é inútil? Por quê? A gente fica, elas são burras? Eu repito, não. Volto a falar, para ser um bom fofoqueiro, nesse nível, indo em várias casas, tem que ter talento, gente. Não se cria, você não foi inteligente, não. Sabe o que acontece? E é uma coisa que a rede social nos ajuda a explicar um pouco. Mas a pregação não é só sobre rede social, ok? É um recorte que exemplifica, mas é para tudo. O que acontece? Quando a pessoa, ela desfoca do que é útil e começa a focar no que é inútil, o que acontece, por exemplo, nas nossas redes sociais? Você começa a, sei lá, acompanhar a vida de um blogueiro, a saber tudo sobre aquele blogueiro. O que o algoritmo entende? Que o que te interessa é aquilo, e ele vai te encher daquilo. Ele vai te encher daquilo. Vai aparecer aquele personagem para você o tempo todo. E o que vai acontecer? Você começa a achar, na verdade, que a vida é sobre isso mesmo. Você começa a acreditar, sua mente está projetada, aquilo vira uma missão, um propósito de vida. Fútil, vazio, mas vira. Aí você encontra o seu amigo e fala para ele assim, rapaz, você viu o stories de fulano ontem? Ele fala assim, eu? Por que eu veria? Você perdeu, você é maluco, foi o melhor stories que ela postou ontem, pô.
Você viu que fulaninho deu a ciclaninho um sapato novo? Para você aquilo se torna a coisa mais importante. Por quê? Porque você passou a viver aquilo. Essas pessoas, gente, elas estão achando que estão arrebentando. Porque a nossa mente é assim, quanto mais nós focamos em alguma coisa, mais aquilo cresce aos nossos olhos. Mais aquilo vira um mundo para a gente, vira uma realidade, e vemos aquilo em tudo quanto é canto. E o que Paulo está dizendo para poder acabar com essa praga da cultura, da inutilidade, da fofoca, da futilidade? Olha como Paulo é inteligentíssimo, inspirado por Deus. Ele fala, gente, a única forma de acabar é isolar essas pessoas. Rapaz, que coisa genial. Por quê? Porque Paulo sabe que não adianta você ficar só falando contra. Porque imagine, a pessoa traz lá o debate fútil, aí você fica falando contra aquilo continua em pauta, é o dilema das redes sociais, né? Fale bem ou fale mal, mas fale e vai criando uma sensação de que a vida é sobre isso. Por exemplo, gente, quem aqui não tem a sensação hoje que está todo mundo jogando em bet? Eu estou quase jogando também nesse negócio. Porque, peraí, só eu que não jogo? A impressão que eu tenho é essa. É que todo mundo joga. É verdade isso? Não. Mas o mundo vai criando essa realidade paralela. Isso é impressionante. A pessoa começa a curtir vida de peixe. Aí o algoritmo diz, ele gosta de peixe, tome peixe. Tome peixe. Aí ele acha que o mundo agora é sobre peixe. Ele encontra o vizinho e fala, você viu o novo pirarucu que saiu agora? É essas pessoas. Elas não trabalham, elas não produzem, não lavam um prato. Mas diz, ixi, essa aqui eu tenho que contar para a Rosinha. Porque ela acha que isso de fato é importante. Ela tem ânimo. Ela se anima com cada nova fofoca. Novidade, descoberta sobre a vida alheia. Futilidade, inutilidade. E isso vai se tornando cultural. E Paulo fala, a única forma de fazer isso não é nem rebater, é isolar. A gente faz isso em rede social, por exemplo. Como é que você vai para se livrar de uma coisa que você não quer mais ver? Ou você bloqueia, mas se bloquear nem adianta, porque a gente manda mais. Tem um botão lá que chama assim, não tenho. Talvez precisamos ligar o botão, não tenho interesse em algumas rodas nossas. Às vezes você gasta um dia precioso do seu aniversário. Você marcou seu aniversário, reuniu os amigos. Aí em vez de estar ali conversando de coisas que geram conexão entre vocês, falam sobre amor, sobre o quanto é grato pela vida da pessoa, relembrando os bons momentos, sabe, edificando um ao outro, trazendo a palavra de Deus para a mesa. Você está falando, rapaz, será que o Vini Júnior e a Virgínia estão juntos mesmo? Aí você gastou um dia único na sua vida debatendo a relação de gente que nem sabe que você existe. E aí isso virou uma cultura. Porque a gente quer pertencer, a gente também quer saber. E quanto mais a gente vê, mais aquilo se torna a nossa realidade. Mais aquilo cresce aos nossos olhos. A gente está gastando nossa energia mental, nossa habilidade, nossa competência, nossa força de vida. Paulo fala, é impressionante, eles não trabalham, mas se intrometem. Eles não produzem o que é bom, mas sempre produzem o que é ruim.
Então, na verdade, gente, o que a gente tem que fazer? O que Maria fez. Uma escolha. Esqueça esse negócio de nada me influencia. Ô, Binho. Você passa uma semana lá em São Paulo, bota, mano, e não sei o quê. Para, rapaz. Olha o que Paulo fala. Paulo fala assim, não vos enganeis. As más conversações corrompem o que é bom. Diga esse Binho aí, se engane não, Binho, para com isso, rapaz. Ele não me influencia, né? Para com isso. Então nós temos que fazer uma escolha. Porque alguma coisa vai reger a nossa mente. Fui falar uma coisa, não tem jeito. Você vai trabalhar com alguma coisa na sua cabeça. Você vai construir alguma coisa na sua mente. Você vai produzir alguma coisa. Você tem que escolher. Todos nós enxergamos a realidade por algum filtro. Você tem que escolher agora alguma coisa para focar. Alguma coisa para gerir a sua mente, o seu pensamento. Por exemplo, não, beleza, eu vou parar de ver coisas inúteis e eu vou me focar agora em investimento financeiro. Beleza, é uma coisa interessante. Mas se investimento financeiro for a base absoluta do seu pensamento, você vai ter alguns problemas também. Porque você vai começar a ver investimento em tudo. Já vi gente que fica assim. Tudo é um cálculo. Vou comprar um presente para o meu filho, será que vale o investimento? Vou sair com minha esposa hoje, eu vou pagar a conta, vai ser R$200. Ela me deu 2 beijos só hoje, não sei se vale o investimento. Tudo vira investimento. Você fica um avarento. O seu Deus passa a ser Mamon. Né? É como uma pessoa que está viciada em bet, tudo é aposta. Ela não pode ver um número que ela quer apostar. Aquilo rege o pensamento dela. Ou como uma pessoa que está presa à pornografia. Pessoa muito presa à pornografia. Sabe agora com ela? Ela começa a ver imagens pornográficas das pessoas que ela vê na rua. A mente dela é pornográfica. Tudo aquilo que você focar vai virar um óculos com o qual você vai enxergar a realidade. Você começa a ver aquilo em tudo quanto é canto. Eu não sei quem já teve a experiência de querer comprar um carro. Ou alguma outra coisa que aparece na rua. Você não enxergava aquele carro. Vou comprar um carro exclusivo. Você comprou, só vê o seu carro agora não. Caramba, todo mundo tem esse carro. Porque agora a sua mente está vendo aquilo em tudo. E não via antes. Então algum filtro será estabelecido para a sua visão. Você tem que escolher qual. É isso que o Senhor disse sobre Maria em Lucas 10. Ele falou, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Porque é bom escolher, centrar os nossos olhos em Jesus, fixar a nossa mente nele, porque ele é fundamento para tudo que é bom. Vida financeira, há equilíbrio em Jesus para ela. Vida familiar, a luz de Jesus para ela. Amizades, a bênção, a revelação da palavra para ela. Trabalho, a princípio do evangelho para ele. Relação pai e filho, a instrução. Você entende? Se eu começo a fazer de Jesus aquele em quem eu vou centrar a minha mente, eu vou poder enxergar tudo por um lugar saudável. É isso que Paulo propõe em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos como, gente? Renovando o algoritmo, né? Renovando a mente, a forma de pensar. Renovando o algoritmo da mente, reconfigurando.
fazendo de Jesus o centro da sua realidade. Só assim você poderá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que o homem bem-aventurado, segundo o Salmo 1, é o homem que medita na palavra todo domingo de manhã. Não é? Oh, não é possível. Você me dizendo isso? É o homem que medita na palavra quando, gente? Por que de dia e de noite? Porque isso aqui é uma metáfora da alimentação, da nutrição. A sua alma tem mais fome do que seu corpo. Sua alma tem mais fome do que seu corpo. E ela vai se alimentar em algum lugar. Se não for da palavra, vai ser de outra coisa. Então o homem inteligente, ele se alimenta para que a alma dele fique nutrida, o pensamento dele fique nutrido, dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros, regada pelo Senhor constantemente. Se não for isso, será outra coisa. A sua mente produzirá alguma outra coisa. E, gente, vocês me conhecem, eu não sou um radical religioso, anticultura, anti-lazer, anti-entretenimento, anti-futebol. Deixa esse assunto para depois. Há quem esteja tão aqui bitolado pelo ódio, que me olha aqui e vê a Argentina. Eu sei. Eu conheço o coração de vocês. A maldade no coração. Até parece que eu cheguei de manhã, vi uma camisa azul e branca e disse, vou botar porque lembra a Argentina. Será? É o papo que rola na rede social. Olha, cara. Até me perdi agora. Tá falando o que mesmo? Me perdi. Vigia. Ó, que o inimigo está tentando me provocar aqui. Oi? Assim. Focar. Então você vai ter que escolher alguma coisa. Não, a minha mente é neutra. Não vai, Binho. E outra coisa, se você não escolher, vão escolher por você. Isso que é terrível. Ela nem percebe que está sendo induzida. E outra coisa, se você não escolher, vai ficar sobrecarregado, ansioso. Porque uma coisa maravilhosa também de escolher um foco para o pensamento é que você evita sobrecarga. E uma outra coisa maravilhosa, como é que a gente descansa a mente no Senhor, gente? Peraí, pastor, se eu não consigo parar de pensar, como é que eu descanso? Colocando a minha mente submissa a uma mente maior do que a minha. Submetendo o meu pensamento ao dele. É o que Paulo disse, levando o pensamento cativo a Cristo. Vai ter pensamento, mas cativo a Cristo. Aleluia. Olha o que diz em Isaías 26:3. Ele fala assim, ó: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está fixa em ti. Fixa. Focada. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está focada, fixada em ti. Hebreus 12:2 diz o quê? Que a nossa caminhada na fé, ela é vitoriosa se olharmos fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foco. Pastor, eu não consigo, eu pego a Bíblia, eu abro e digo, ai, que coisa chata. Deixa eu te falar uma coisa, tudo na vida a gente começa aos poucos. Qualquer coisa que você vai se interessando é um processo gradual. Eu lembro que meu filho, eu pelejava com ele para gostar de futebol.
E eu, futebol, ele, Mr. Beats. Que bom, Mr. Beats, Mr. Beats. Aí parece que não vai. Aí você vai, aí daqui a pouco, interessa por uma coisinha. Aí o Mr. Glória a Deus pelo Mr. Beats. Aí o Mr. usou o inimigo, mas depois Deus usou o inimigo. Porque ele botou o Cristiano Ronaldo no vídeo lá. Ele disse, Ju, futebol, Mr. Beats. Ai, meu, futebol. Ju, glória. Aí vai. Hoje sabe nome de jogador, de um monte de coisa, de tal glória. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tudo começa assim. A palavra de Deus se tornará interessante para você à medida que você for colocando sua mente nela e fazendo dela interessante. Por que aquelas fofocas eram interessantes para as pessoas? Porque elas já estavam conectadas, aquilo vai criando afeição. Se eu te contar uma fofoca de alguém que você nem conhece, você também tem menos interesse. Mas quanto mais fofoca eu te conto, mais você se interessa. É mesmo? Você também pergunta, e aí, tem novidade daquele caso? Porque você vai criando uma relação afetiva com aquela narrativa, com aquela história. Se quiser amar a palavra de Deus, não espere entender tudo, comece, se dedique, abra esse livro todos os dias e peça, Senhor, abre a minha mente, Senhor. Abre meu coração, me dá amor por essa palavra. Eu te garanto que se o Espírito Santo habita em você, como eu creio que habita, ele vai te fazer amar essa palavra. E você vai começar a olhar para a realidade. Aí assim, o ponto que eu me perdi foi esse, lembrei, graças a Deus. Ele está falando que eu não sou um religioso bitolado que pensa só, não pode ter cultura, não pode ter arte, não pode ter entretenimento. Não, pelo contrário, eu consumo várias coisas. Mas graças a Deus eu consigo olhar para a realidade, talvez não tanto como eu quero, mas consigo um tanto olhar para a realidade pelo filtro do Evangelho, da palavra. Você entende? Então é preciso escolher no que pensar. É o que Paulo diz em Filipenses 4:8. Pensem no que é útil, pensem no que tem louvor, no que edifica, no que tem virtude. É uma escolha. Se você não escolher, a sua mente vai se apegar em alguma outra coisa, talvez muito menos útil, muito menos saudável, ou até inútil. E daqui a pouco você gastou a sua vida toda na inutilidade, porque onde tiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Eu fico imaginando essas crianças, filhos desses pais, dessas mães, que Paulo exortou aqui. Em casa, sem comida, dependendo de ajuda dos outros, passando perrengue, porque os pais estavam ocupadíssimos. Fazendo o quê? Vendo as histórias de Virgínia. Me perdoa, não a gente fala o nome de ninguém. Deus abençoe a irmã lá, abençoada, né? Em nome de Jesus. Mas, gente, esse é um retrato da nossa realidade. Não é só sobre rede social, é sobre as afeições do nosso coração, que vão sendo alimentadas pelo nosso pensamento. E a nossa energia vai para ali. A nossa energia vai para ali. Onde o nosso pensamento for, nosso coração vai, nossa energia vai, nosso trabalho vai, e você cria uma vida de nada, de vazio. Você fala, pastor, mas isso aí é para quem não trabalha, graças a Deus eu trabalho, então com meu tempo livre eu faço o que eu quiser. Será? Peraí, Deus não é o Senhor do teu tempo livre? Você vai pegar seu tempo livre e desperdiçar, em vez de usá-lo para coisas úteis, para a glória de Deus? Às vezes eu pego
O currículo de gente que viveu em outros tempos, antes da era da informação, é impressionante, gente. O cara morreu com 50 anos, o cara revolucionou o mundo. O cara fez pós-doutorado, escreveu 500 livros, descobriu não sei quantas coisas. Sabe como o cara fez com 50 anos? Não tinha Instagram. Eu duvido ele fazer isso com o Instagram. Ele não conhecia a blogueira fulana. Duvido ele fazer isso com a blogueira fulana, postando histórias dela. É impossível. Nós vamos fazendo, às vezes, um culto à inutilidade, ao vazio, ao pecado. Porque já dizia a vovó, cabeça vazia é oficina do... Primeira vovó, 15:16. E ali a gente vai cultivando o inútil. E outra coisa, as nossas ansiedades são potencializadas, nossos medos são potencializados. É impressionante, às vezes eu vejo pessoas com medo de coisas que você fala assim, não é possível. E eu digo, sabe por quê? Porque ela focou naquilo. Ela criou aquele universo paralelo. A realidade dela agora é toda essa. Então ela vive com esse medo, com essa ansiedade, com esse temor, com esse pavor. Porque é o que alimenta o seu coração. É o que compõe, gente, o que nos alimenta nos compõe, nos estrutura, nos forma. Então Paulo, olha como Paulo é sábio. Ele não fala assim, não tratem ele como inimigo, não. Eles são amigos, mas eles estão desorientados. Façam o quê? Dá um gelo neles. Para eles se tocarem. Paulo fala aqui, versículo 14, que eles se sintam envergonhados. Quando vê essa pessoa com esse universo fútil, você fala, ei, fulano, não tenho interesse, Vinho. Você envergonha ele para o bem dele. Para ele não contaminar o seu algoritmo. Para acabar com esse culto à inutilidade, ao vazio, à futilidade, ao pecado. E criar uma cultura do que edifica em nome de Jesus. Uma cultura do que é bom. E isso não tem que ser forçado, isso não tem que ser, sabe, com ar de superioridade. Não é com amor, gente. É com graça. Quem convive comigo sabe. Vem fofoca, eu corto, geralmente. Mas ninguém pode dizer, Diogo me humilhou. Para trás de mim, fofoqueiro. Eu não faço assim. Eu simplesmente mudo de assunto. Tiro o foco daquilo. Não quero essa cultura. Tenho tanta coisa para pensar na minha vida, gente. Tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Para construir. Não quero ocupar a minha mente com o que não leva a nada. Amém? Mas para o nosso coração conseguir estabelecer esse foco, temos que escolher qual vai ser a base do nosso pensamento. Escolha a sua. Vai ser a política? Está chegando um tempo agora no Brasil que vai todo mundo enlouquecer. Vai ver política em tudo. Vai começar a vir para a igreja e se vê um irmão de vermelho vai ficar com raiva e de amarelo também. Aí veio me provocar aquele miserável. Vai ser isso que vai regir seu pensamento? Você escolhe. Vai ser uma busca por dinheiro a qualquer custo? Por sexo? Alguma coisa vai regir seu pensamento. Não pense que a sua mente vai ficar neutra, ela não vai. Ela vai trabalhar em algum lugar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a nossa mente trabalhe para construir o reino de Deus em nosso coração.
onde há paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém, gente? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus, vamos orar para a glória de Deus. Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está exaltado. Essa canção que nós vamos cantar juntos aqui, ela é muito linda. Quem não souber, veja a letra, aprenda, ouça em casa, que ela vire uma realidade em nossas vidas. Ah, como eu preciso disso. Como eu preciso disso.